Olá pessoal, tudo bem? Venho trazer aqui mais uma aula de Excel para vocês. Nessa aula eu vou mostrar como funciona uma ferramenta de teste de hipóteses que nós temos dentro do Excel chamada Solver. O Solver ele é um suplemento adicional que nós temos aqui no Excel que nos auxilia na resolução, né, de equações, de fórmulas, né? Como é uma ferramenta de teste de hipóteses, ele nos ajuda com que a gente tenha uma determinada fórmula e que a gente faça essa fórmula chegar até um resultado que nós desejamos, alterando algumas variáveis, algumas outras células, né? E essas variações, essas alterações, ele vai fazer também com restrições e limites. A gente vai poder impor algumas regras, alguns limites nas variáveis para que ele altere elas até que a nossa fórmula chegue no resultado desejado, ok? Inclusive, né, essa aula, né, em resposta aí à dúvida de um de nossos seguidores, né, que queria conhecer um pouco mais sobre a ferramenta Solver, tirar dúvidas, né, sobre ela. Então nós criamos aí alguns exemplos. Nós vamos mostrar aqui 3 exemplos, tá, de aplicação do Solver. E essa planilha que eu vou estar utilizando, ela vai ficar disponível aí para download para vocês praticarem, né? Ela vai ficar aí na descrição do vídeo, então vocês podem baixar aí essa planilha e testar posteriormente, ok? Mas a gente iniciar, pedir aí por gentileza, se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam em nosso canal, cliquem no curtir, deixem os comentários, sugestões, feedbacks, né, assim como o nosso seguidor, porque isso nos auxilia aí a criar novos conteúdos como esse, né, para responder dúvidas de vocês e até mesmo trazer alguma ferramenta, alguma coisa que vocês têm curiosidade aí para o nosso canal. Nós temos aulas novas toda semana, né, e a interação de vocês aí é muito importante. Então conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo, curtindo e comentando, deixando feedback aí, né, para nós aí, que é muito importante, ok? Então vamos aqui à nossa aula. Então observe que nós temos aqui um exemplo que seria uma planilha de financiamento. Então eu vou querer fazer um teste aqui de hipótese, né, para carregar. Então eu vou ter o seguinte: eu tenho aqui o valor que a pessoa está pretendendo de 40 mil, os juros mensal de 1,5 com a quantidade de parcelas em 60 meses para ele pagar. Então eu preciso saber qual é o valor da prestação, qual o valor da parcela, quanto que ele vai pagar mensalmente. Então aqui a gente vai fazer o cálculo do PGTO primeiro. Então igual PGTO, aí eu coloco a taxa de juros de 1,5%, ponto e vírgula, o meu NP, meu número de períodos, ponto e vírgula, e aí o VP, que é o valor presente, o valor que a pessoa está financiando. Eu vou colocar aqui o sinal de menos o meu valor financiado, para o meu resultado ele não vir negativo, tá? Isso é um conceito de análise de fluxo de caixa. Na HP12C, a calculadora financeira, a gente costuma geralmente colocar 40 mil CHS, que é a tecla que tem para ele inverter o sinal do valor. Nesse caso, eu vou fazer dessa maneira. Dou um Enter. Então eu sei que a pessoa, por esses 40 mil, ela vai pagar 60 parcelas de R$ 1.015,74, ok? Aí, só que nós temos o seguinte, existem algumas restrições. A primeira delas seria a renda. Então a pessoa apresentou uma renda de R$ 3.000, então a gente tem que ver se ela pode comprometer. Então vamos dizer que aqui a gente só pudesse comprometer 30% da renda. Então eu vou calcular ali, ó, R$ 3.000 vezes 30% para saber quanto que ele ia comprometer, ó. Então, R$ 900. Então vamos imaginar que ele só pode comprometer R$ 900 por mês. Então essa parcela ela já está muito acima do que ele pode. A taxa de juros mínima, né, aqui seria de 1,2%. Então se eu precisar baixar a taxa de juros, eu vou poder baixar ela até 1,2%. Menos que isso não pode. E o prazo máximo seria 72 meses, ou seja, se ele quiser pagar em mais parcelas, pode, mas até o máximo de 72. Então vejam que nós temos aqui 3 restrições aqui específicas, né? E 3 variáveis que ele pode mexer. Então ele pode aumentar o valor, diminuir a minha taxa de juros ou aumentar o prazo, o que a gente conseguir fazer ali de melhor opção para essa pessoa, tudo bem? Então eu vou clicar aqui, ó, no valor da prestação, vou vir aqui na minha guia
no meu menu Arquivo, né? Opções. Por que eu tenho que vir aqui? Porque eu vou ativar a ferramenta do Solver. Então, Arquivo, Opções, Suplementos, porque o Solver ele é uma ferramenta adicional, é um suplemento, e ele não vem habilitado por padrão. Então, se não tiver habilitado, a gente precisa vir aqui. Suplementos, aqui embaixo no Gerenciar Suplementos do Excel, nós vamos clicar no botão de ir, marca a opção Solver e dá um OK. Aguarda, pronto. Aí onde que o Solver fica? Aqui na guia Dados, e no final nós temos aqui, ó, no grupo de análise, a opção Solver. Então eu vou clicar aqui no Solver, olha lá, e aí ele pergunta, definir objetivo. Eu quero definir a minha célula C6, que é a célula da prestação. Para o valor máximo, mínimo ou valor D. Eu sei qual é o valor. O valor é R$900, que é o que ele pode comprometer. Então eu vou colocar aqui, ó, R$900. Células variáveis. Neste caso, eu vou falar para ele que ele pode mexer nas 3 células aqui, ó, do C3 até o C5, que seria o valor financiado, a taxa de juros e as parcelas. Porém, ele não pode mexer livremente. Nós temos as restrições. Então, eu vou adicionar aqui a primeira restrição. Olha lá. Fui ali no botão de adicionar. Referência da célula. Então, aqui, ó. A minha taxa de juros, ela tem que ser maior ou igual a 1, perdão, 1 não, a gente não pode pôr aqui em percentual, tem que pôr em decimal. Então 0,012, que é o valor aqui, né? 0,012 corresponde a 1,20%. Vou adicionar a primeira restrição. Então a primeira já foi. A segunda restrição é o prazo. Meu prazo, que é o meu C5, tem que ser menor ou igual a 72. Tudo bem? Dou um adicionar. E outra coisa, o prazo, ele tem que ser um número inteiro. Olha lá, o prazo, o C5, ele tem que ser inteiro. Aí eu dou um OK, que é a última restrição. Olha lá, e eu já estou com a tela configurada. Feito isso, então eu vou definir o meu C6, que é o valor da prestação. Lembrando que o Solver eu só posso aplicar em células com fórmula. Né? Para um valor de 900, que eu sei que é o valor máximo da prestação, alterando as células, né, de C3 a C5 dentro dessas restrições que eu adicionei. Feito isso, eu clico no Resolver. E pronto, ó, vou dar um OK. E ele trouxe a melhor solução para nós, ó. Ele aumentou aqui, né, diminuiu, né, tava com 1,5, então ele diminuiu um pouco a taxa de juros dentro do limite, aumentou as parcelas, tá vendo, ó, em 63 meses, só que aí ele também acabou diminuindo um pouco o valor financiado. Então essa seria a melhor opção, né, aí para esse financiamento, né, seria a gente liberar aquele limite. Então vejam que ele carregou ali. Eu poderia mudar as restrições, poderia ir lá no Solver novamente e mudar, de repente, o valor ali da prestação, se ele apresentar mais renda ou não. E aí eu refaço essa simulação, ok? Então esse foi um exemplo. Vamos agora no nosso segundo exemplo, né? Para vocês verem que é bem versátil aí o Solver quando a gente tem que achar soluções para problemas. Então eu vou vir aqui, ó. Planilha 2. O que eu tenho? Eu tenho aqui várias vendas que foram feitas, então aqui nós temos uma tabela de valores individuais e eu tenho 3 notas fiscais, a nota 1000, 1001, 1002, e eu preciso distribuir esses valores de vendas entre essas 3 notas. E aí cada nota precisa ter um valor específico. Então, por exemplo, a nota 1000 eu preciso que ela tenha um valor de 23.188,3. A nota 1001, 2.165,94. E a nota 1002, 5.936,70 centavos, né? Isso eu preciso que essas 3 notas cheguem nesses valores utilizando os valores individuais que eu tenho. A primeira coluna aqui, eu vou até apagar essa fórmula, observe que ela já está pronta. Aqui nós utilizamos o que a gente fala que seriam números binários, 0 e 1. Todas as células que têm o número 1 são as células que vão compor essa minha nota fiscal de 1000.
tá? Então eu vou ter agora que somar aqui para ver se aonde eu coloquei esse valor aqui, o número 1, vai chegar no meu total. Então aqui eu vou usar uma função chamada somar produto. Por quê? Eu vou pedir para ele pegar a minha primeira matriz, ponto e vírgula, multiplicar pela segunda matriz aqui do lado, ó. Aí eu fecho e Enter. Olha lá, observe que ele me deu o valor, R$ 23.188,03. Bateu. Por quê? Ele multiplica um valor pelo outro e aí soma. Então, como aqui eu coloquei valores binários, então onde tem o número 1, ele pegou o valor, multiplicou por 1, somou, depois ele pegou outro valor, multiplicou por 0, somou e assim sucessivamente. Bateu no resultado que a gente queria. Essa fórmula, eu vou copiar ela para os demais, né, para as demais células. Mas antes disso, eu vou clicar aqui 2 vezes e aí o intervalo dos valores aqui, ó, do C7 até o C23, ele precisa ser fixo. Então eu seleciono, pressiono F4, olha lá, travou a célula, aí Enter, pronto. Aí eu posso clicar e copiar para os demais, ó. Agora eu vou clicar aqui primeiro na célula E6 e vou pedir para ele resolver esse daqui. Então essa nota fiscal 1001, esse resultado aqui, ele precisa dar um valor de R$ 2.165,94. Então eu vou clicar aqui na célula com fórmula, porque a gente aplica o solver em células com fórmula. Vou vir aqui na guia dados, na ferramenta solver. Olha lá, ele abriu aqui a janela para nós. E aí eu vou colocar aqui, ó, definir a célula E6 para o valor D, como eu sei qual é o valor, então eu coloco 2.165,94. Alterando as células. Aí eu quero que ele altere essas células em branco aqui, ó. Do E7 até o E23. E aí essas células ele precisa preencher com zeros e 1. Então eu tenho essa restrição. Então eu vou vir aqui no adicionar, ó. Pra gente colocar a restrição. E aqui, ó. Referência de célula. Então eu vou selecionar todas as células aqui do intervalo, do E7 até o E23. E eu vou dizer para ele aqui no meio, ó, a opção que ele tem que ser binário, ou seja, ele só pode completar com zeros e 1. Dou um OK, é a nossa única restrição. E aí eu clico agora no botão de resolver para ele trazer a solução para nós. Então, ó, ele vai começar a resolver. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, na barra de status, vocês vão perceber, ó, que ele mostra ali o que ele está tentando chegar nos problemas. Ele chama de subproblemas, ó. Então ele está fazendo as simulações até chegar no melhor cenário para nós, na melhor solução. E isso pode demorar, de acordo com as restrições, a regra, o número de células variáveis que ele vai estar utilizando. Então isso depende muito aí do que vocês vão estar utilizando. Então a gente aguarda, né, ele fazer aí todos os testes, né, as soluções. Então ele vai avaliando, né, os cenários. Então ele vai fazendo alterações ali. Ele vai colocando. Quando ele consegue chegar numa solução, eu tenho a opção aqui, ó, de manter solução do solver. Aí eu posso dar um OK. E pronto, olha lá. Ele chegou no meu resultado e ele me disse aqui que ele usou esses dois valores aqui, ó. Foi onde ele colocou o número 1 para chegar no que a gente precisava, ó. Então, para compor o valor da minha nota fiscal 1001, ele usou esses dois valores aqui, essas duas células. Aí eu posso fazer a mesma coisa agora na terceira nota fiscal. Então eu venho aqui, vou lá no solver, né? Aí ele vai vir com as restrições anteriores, né? Ó, ele veio com essas restrições anteriores. Então aí eu vou mudar aqui, ó. Então não é mais o E6, eu vou deletar. Eu quero que ele resolva o F6 para o valor D. Aí eu coloco o valor que eu quero, 5.936,70. Alterando as células, aí eu altero, agora é esse intervalo. Vou excluir esta restrição. Olha lá, e vou adicionar a nova, que seria todo o meu intervalo aqui do F7 até o F23, ele precisa ser binário. Então eu marco a opção de binário, OK. Olha lá. E aí eu vou clicar no botão de resolver.
Pronto, e aí ele vai buscar a melhor solução. Esse daqui vai demorar um pouco mais, porque o valor é maior, então ele vai ter que puxar mais valores individuais, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui um pouco o vídeo, e assim que ele trouxer a solução, eu continuo, para vocês não ficarem esperando aí ele rodando aqui essa resolução, ok? Já retomando. Pronto, então voltando aqui, ó, observem que ele já achou a solução para nós. Então eu dou um OK. E pronto, olha lá, ele já distribuiu as outras notas fiscais para esse valor aqui, ok? Então vejam que usando o Solver a gente também consegue distribuir valores, né? Desde que eu saiba quais são os valores lá em cima, os resultados que eu preciso, né? Eu consigo estar fazendo essa redistribuição, né? É uma alternativa também aí do Solver, tudo bem? E vamos agora ao nosso último exemplo aqui na planilha 3, né? Depois vocês podem baixar esse arquivo que vai ficar disponível na descrição do vídeo para vocês simularem, praticarem aí, ok? Então olha só, nesse daqui a gente vai usar o Solver para resolução de um sistema de equações, né? Então nós temos aqui um sistema de equações, temos 5 equações com as suas constantes, né? Com seus respectivos resultados. E aí nós precisamos determinar as variáveis. Então eu tenho 5 variáveis aqui, U, V, W, X e Y, que eu preciso achar o valor de cada variável, que quando aplicado nas equações que eu tenho, ela nos resulte nesses resultados, nessas constantes, ok? Então aqui, ó, em cada célula aqui, né? Aqui do E6, E7, E8, E9 e o E10, eu coloquei aí a equação. Eu já deixei prontas as equações para a gente não ficar montando junto, né? Então essa equação aqui eu fiz, ó, C6 mais C7 mais C8 mais C9 mais C10. Foi a primeira equação, tem que dar 5,5. Aí a próxima foi feita a mesma coisa aqui, né, ó. Então o meu C6 mais 2 vezes o C7 mais C8 menos 0,5 vezes C9 mais 2 vezes o C10. E assim sucessivamente foram feitas aqui em cada célula, ó, a sua respectiva equação, tudo bem? Então temos aí ao todo 5 equações aí em cada célula. O que eu preciso determinar? Eu preciso que as minhas equações elas sejam iguais às constantes. Essa é a única restrição que a gente tem, é a única regra. E para isso eu preciso que ele determine as minhas variáveis. Então eu vou clicar aqui, ó, na primeira equação, ou em qualquer uma outra, vou pegar a primeira, e vou lá no botão Solver. Então eu vou lá na opção do Solver, vou definir a célula E6, que é a minha primeira equação, para um valor de... Aí aqui eu vou colocar o valor, né, de 5,5, porque a primeira equação ele me disse que tem que ter um valor, né, de 5,5, 5,5. Alternando células variáveis. Quais células que ele vai alternar? Ele vai alterar, vai escrever em quais? As minhas variáveis aqui, ó. Então, do C6 até o C10. Aí agora eu vou adicionar a minha restrição, que é o quê? As equações iguais às constantes. Então, eu vou no adicionar e vou falar que as equações aqui do E6 até o E10, elas são iguais às minhas constantes, ou seja, do G6 até o G10. Marquei, dou um OK, já estou com a restrição. E aí nós temos um detalhe. Aqui embaixo ele fala para tornar as variáveis irrestritas não negativas, ou seja, se eu deixar marcado, ele não vai aceitar nenhum valor negativo aqui na minha solução. Então, nesse caso, eu tenho que tirar, porque como a gente fala em um sistema de equações, pode ser que eu tenha, né, alguma variável que precise ser negativa para me chegar nos meus resultados. Então, eu vou desmarcar essa opção aqui, tudo bem? Feito isso, já estou com as minhas regras aqui, vou clicar na opção de resolver. E pronto, ó, dou um OK. E eu já tenho aqui os valores de cada variável, onde ele igualou as equações às constantes. Então vejam que de maneira rápida, né, eu consegui determinar ali as 5 variáveis, né, que quando utilizadas nas nossas equações, chegam nos valores ali correspondentes que eu preciso, ok? Então pessoal,
esse foi um exemplo aí de aplicação, né, da ferramenta do Solver. Não sei se todo mundo conhecia ou não, né? Respondendo aí a dúvida, espero ter atendido aí a expectativa aí do nosso seguidor, né? Que tenha ajudado aí, que ajude ele, né? A entender um pouco mais essa ferramenta, né? Agradecemos aí a sugestão do vídeo, né? E para os demais, eu solicito aí, se ainda não forem inscritos em nosso canal, se inscrevam no canal, cliquem no curtir aí do nosso vídeo, deixem o comentário de vocês, sugestões, dúvidas, nos ajudem a continuar criando aí os conteúdos para o nosso canal, né, e tornando ele aí dinâmico aí e relevante aí para vocês no dia a dia, ok? Pessoal, agradeço mais uma vez, muito obrigado, valeu e até a próxima!